Welcome everybody for the second part of our seminar. We'll have the pleasure to start with Professor Carlos Eduardo from Sinop. It's a given situation because it's exactly in Sinop that we found a real jewel of our discussion, because this professor might be the only person in Brazil capable effectively to measure how much of soybeans we plant, what kind of genetic we have in each soybeans, the emission of carbon of the soybeans. It's a fantastic job. You're going to hear from him now. Please, Carlos Eduardo. Carlos Antônio. Thank you. Carlos Antônio. Thank you for inviting me, Fernando. Thank you to Fórum do Futuro. It's a pleasure to be here today to presentation advances in research in Mato Grosso State, in the State University of Mato Grosso. I am Carlos Antônio da Silva Jr. I am professor of remote sensing and CEO at the SpectraX, my startup. Presentation, it's advanced platforms of the precision monitoring and control of tropical production, involve the image satellites. What do you do? In Sunla, we research using modeling, with numerous orbital platforms involving multi and hyperspectral sensors and 11, 12 bands to 600 bands in some moments. These models aspects the monitoring of soybean plants, soybean genotypes, and deforestation, and other types of the cultures in Brazil. Our solutions in this case, the ESG, in our platforms, the monitoring and compliance, environmental compliance, and offer the API, integrate the data output in our platforms, monitoring and soybean areas around the Brazil, north and south, left and west. Well, we have monitoring the cities, including bricks and bytes technologies, using diversas imagens de satélite no sentido como todo, na utilização dos nossos algoritmos. We development and publishing in scientific papers. Essas são algumas das nossas também, de alguns reports internationals que nós somos citados, principalmente na questão da rastreabilidade, traceability and transparency, citado pela FAO. E esses nossos algoritmos já foram utilizados em alguns momentos para mostrar que a nossa solução de monitoramento, em tempo quase real, ela traz uma confiabilidade para o mercado no sentido da produção sustentável agropecuária brasileira. Então, a gente acaba mostrando que em alguns desses momentos, a nossa solução mostra efetivamente quais são as áreas, de forma assertiva, que elas estão sendo cultivadas em cada canto do nosso país. This is soy planting in Brazil, largest area em Mato Grosso, né? Nós temos mais aí de 13 milhões de hectares apenas no estado de Mato Grosso. Então, cada uma dessas áreas nós conseguimos monitorar a latitude, a longitude, conhecer quem é o produtor com cruzamento de dados de informações públicas. Só que esses são modelos espectrais que nós mesmos construímos dentro do laboratório e acabamos publicando isso em alguns papers internacionais. Com esse monitoramento, a gente acaba conhecendo que o Brasil chega perto aí de 47 milhões de hectares cultivados. A gente tem os 5 maiores produtores, entre eles o Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, que concentram a maior parte de soja, principalmente no que diz respeito ao sul e centro-oeste do Brasil.
Isso só é possível porque a gente consegue, então, monitorar em tempo quase real onde estão essas áreas. Isso favorece a gente mostrar qual é o compliance de cada uma dessas áreas, né? Como que a gente é sustentável realmente na prática, como que a gente consegue detectar onde estão feitas essas práticas. Então, a partir do monitoramento das áreas de soja, utilizando data mining e outras inteligências artificiais, deep learning, machine learning, com série temporal e o mapeamento da perturbação florestal, a gente consegue ver, então, ano a ano, como que é a evolução. Principalmente aqui, ó, se nós olharmos esse exemplo de caso, Alta Floresta, que fica no norte do Mato Grosso, teve um aumento nos 3 últimos anos safra de mais de 500% na sua área. Então, é uma significativa área de aumento. Saímos de 20 mil hectares para 81 mil hectares, somente nesse município. E, a partir disso, a gente consegue ver como que se comporta. Porque é uma área que a gente acaba mostrando que é da sustentabilidade brasileira, ela está inserida na Amazônia e todo esse aumento de mais de 500%, ela não está em área desmatada. São apenas em áreas que são de pastagem totalmente degradada ou não degradada. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui uma análise que alguns órgãos têm ele como oficial, que é o PRODES, né, do desmatamento, ainda assim a gente precisa tomar alguns cuidados, porque o PRODES ele pode também, por algumas vezes, monitorar de forma equivocada, assim como toda análise objetiva ela pode ocorrer. Então, a nossa análise, para ter uma ideia, se a gente buscar aqui o PRODES, em 29 de julho, olhou uma área lá em Alta Floresta e disse, olha, em 2021 essa área foi desmatada. E aí, como a gente começa a confrontar essas áreas com imagens orbitais atualizadas, a gente via que não tinha, já não existia essa mata ali. E aí a gente vai atrás, então, de secretarias estaduais e ali tinha uma autorização de limpeza de pastagem. Ou seja, essa limpeza de pastagem autorizada entrou para um banco de dados e agora esse tipo de agricultor ele não consegue mais financiamento. Tá? Então ele fica retido por conta disso, porque os bancos eles acabam por fazer esse tipo de consulta prévia e básica e acaba que esse agricultor fica prejudicado. E aí é onde começa toda a nossa retórica deturpada, principalmente no âmbito internacional. Porque o nosso monitoramento e as pessoas com quem a gente deveria alcançar têm dados que são precarizados em alguns momentos, e aí não tem essa separação do que é e do que não é sustentável na prática, né? Okay? Então, como a gente já tinha monitorado a Alta Floresta, um estudo de caso nosso, a gente verificou todas as áreas de pastagem, monitoramos onde tinha degradação de pasto, onde não tinha essa degradação de pasto, e verificamos que, ao longo dos anos, dos últimos 3, 4 anos safras, as áreas de soja lá entravam primeiramente em áreas degradadas e agora começou a entrar em áreas que estavam aptas a entrar uma grande quantidade de cabeças de gado, aquelas áreas de pastagem boa. Então, essa conversão e toda essa validação de dados que a gente está falando, a gente consegue mostrar isso e validar esse tipo de mensuração que nós fazemos, inclusive das emissões, das absorções dos aspectos de carbono, o fluxo de CO2 de cada uma dessas áreas. Nós validamos isso em artigos científicos, validamos a campo, validamos em casa de vegetação. Então, isso tudo que a gente acaba mostrando aqui já tem uma validade. Esse aqui é um outro tipo de experimento que nós fizemos com uma aeronave, com um sensor aerotransportado e validação a campo do fluxo de CO2 para cada um dos usos de ocupação do solo da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Depois disso, a gente acaba que joga esses modelos matemáticos, né, de algum modo, que nós realizamos com Machine Learning, para plataformas orbitais. Então, agora a gente começa a ter a visão sinóptica do que acontece com cada uma das nossas áreas de soja, ou de qualquer outra área agricultável que nós tenhamos no país. E um produto interessante que a gente acaba colocando no mercado é sobre o quanto está sendo absorvido e emitido e as remoções líquidas do CO2 para cada uma dessas áreas. E isso é plotado diretamente nos nossos relatórios socioambientais para qualquer uma das 7 milhões de áreas do país, com validação em tempo real também dos cadastros ambientais rurais. E aí todo esse relatório é tirado em tempo real, com as imagens de satélites atualizadas do local de escolha, seca, as remoções, tudo que acontece de uma forma de inteligência territorial daquela área que você deseja. Para isso também, outro tipo de produto, porque a gente não pode desassociar centros urbanos, cidades da agricultura. Hoje uma cidade moderna, ela também acompanha essa agricultura moderna, porque afinal de contas, hoje a maioria dos agricultores eles também estão morando nos centros urbanos, e nós precisamos monitorar, inclusive, como que está sendo o cuidado desse centro urbano. Então, a partir disso, a inteligência territorial para cidades, que nós estamos chamando de CIT Spectra X, ele vai monitorar todas as construções, os avanços e as áreas verdes que os centros urbanos também possuem.
e a sua conservação. Um dos pontos centrais é a nossa validação para cada uma das culturas. Não ficamos só na soja, a gente já validou inclusive cacau, clones de eucalipto, soja, algodão, e agora nós estamos em feijão e entrando em pastagem. Então, cada uma delas nós mensuramos o modelo hiperespectral com o fluxo de CO2 e depois a gente coloca isso para os satélites. Um experimento recente que a gente finalizou há pouco é sobre a emissão e a absorção do material de soja convencional e transgênica. Então, a gente agora consegue não só separar quem são as sojas, mas também por genótipo e ver qual é a qualidade da absorção e da emissão do carbono e transparecer isso tudo para satélite. Esse aqui é só um vídeo curto para mostrar um pouco das nossas soluções para vocês. Atualmente, nós temos, então, monitorado todas as áreas agrícolas do país, inclusive aquelas que estão com comercialização de carbono, tanto no mercado formal ou informal, para verificar a nossa sustentabilidade brasileira. O que nós temos visto é um grande empenho de todos os agricultores do Brasil frente às demandas que existem, né? Isso a gente já consegue detectar. E esse é um tipo de dado que vai estar disponível a partir da semana que vem, em tempo real, para qualquer área do país, e qualquer pessoa de qualquer parte do mundo vai poder acessar diretamente dos nossos servidores que nós temos lá em situ. Tá? E agradeço novamente, thank you all, pelo convite, né, pelo convite do Fórum do Futuro, e fico à disposição.